Alô, lotequeiro de todo o país, voltamos para apresentar mais uns palpites da loteca. Vamos falar do concurso 938, que é bem provável que acumulou. Essa semana eu vou fazer um jogo com 4 duplos, no valor de R$24. No final do vídeo, quero mandar um forte abraço para alguns seguidores do canal. E vamos que vamos, rumo aos tão sonhados 14 pontos. Vamos lá, os palpites. Jogo 1, River Plate e Fluminense. O River Plate ocupa a primeira colocação no grupo D, com 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Já o Flusão ocupa a segunda colocação no grupo D, com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Jogo difícil, jogo equilibrado, mas jogando lá na Argentina, eu acredito que o River Plate deve fazer o dever de casa, mas o Flusão precisa somar pontos para não depender de outros resultados. Então meu palpite de jogo 1 é coluna 1, River Plate e coluna do meio, duplo fechado no jogo 1. Jogo 2, Santa Fé da Colômbia versus Atlético Júnior, Copa Libertadores da América. O Santa Fé já não tem mais chance, ocupa a última colocação do grupo D com 2 pontos, nenhuma vitória, 2 empates e 3 derrotas. Já o Atlético Júnior ocupa a terceira colocação do grupo D com 6 pontos, ainda tem chance de classificação, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Eu acredito aqui que o Atlético Júnior deve sair vencedor desse jogo. Então meu palpite de jogo 2 é coluna 2. Jogo 3, Copa Sul-Americana, União Old Boys versus Atlético Goianiense, o Dragão. União Old Boys ocupa a terceira colocação do grupo F com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Atlético Goianiense ocupa a segunda colocação do grupo F com 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Jogando fora do seu domínio, o Atlético jogou 2 vezes e venceu as 2 partidas. Então, o Dragão jogando fora do seu domínio é muito forte. Aqui é um jogo complicado, onde os boys não tem mais chance. Já o Dragão precisa da vitória, ainda torcer para um tropeço do Libertad do Paraguai. Eu acredito que o Dragão deve fazer sua parte, mas mesmo assim é um jogo muito equilibrado. Por isso, eu vou fechar um duplo. Coluna 2, Atlético Goianiense e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 3. Jogo 4, Cerro Porteño do Paraguai versus América de Cali da Colômbia, Libertadores. O Cerro Porteño ocupa a segunda colocação no grupo H com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o América de Cali ocupa a terceira colocação do grupo H com 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Jogando lá no Paraguai, eu acredito que o Cerro Porteño leva essa. Então meu palpite de jogo 4 é coluna 1. Jogo 5, Tolima da Colômbia versus Bragantino, Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana só classifica 1. E aqui eu acredito que o Bragantino tem muita chance de sair vencedor desse jogo aí. O Tolima não tem mais chance, ocupa a quarta colocação do grupo G com 3 pontos, nenhuma vitória, 3 empates e 2 derrotas. Já o Braga ocupa a segunda colocação do grupo G com 9 pontos, 3 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. O Braga tem que fazer a sua parte, ainda torcer para um tropeço do Emelec aí, para ser líder do grupo aí e almejar essa tão sonhada classificação. Eu acredito que o Bragantino deve fazer sua parte. Então meu palpite de jogo 5 é coluna 2, Bragantino seco. Jogo 6, Vila Real e Manchester United. É final, Eurocopa League. Aqui é um jogo complicadíssimo. Olha, esse jogo será disputado em campo neutro, será na Polônia. Eu acredito que o Manchester United tem mais time e eu acredito que deve vencer esse jogo aí. Então meu palpite de jogo 6 é coluna 2. Jogo 7, final, Chapecoense e Avaí, campeonato catarinense. No jogo de ida, o Avaí ganhou da Chape por 2-1. Agora lá em Chapecó, a história é outra. O Avaí joga por empate e a Chape precisa da vitória. Então eu vou fechar um duplo. Coluna 1, Chapecoense e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 7. Jogo 8, Olímpia do Paraguai versus Deportiva Táchira da Venezuela. O Olímpia ocupa a última colocação, a quarta do grupo B, com 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Já o Deportivo Táchira ocupa a segunda colocação do grupo B, com 9 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Jogando lá no Paraguai, eu acredito que deve dar Olímpia. Olímpia, coluna 1, jogo 8. Jogo 9,
Jogo 9, Internacional Colorado versus Wallhead. Wallhead, olha, aqui é um jogo complicado, o nome já é feio, o time tá razoável aí. O Internacional ocupa a primeira colocação do grupo B, com 9 pontos, 3 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Já o Wallhead ocupa a terceira colocação do grupo B, com 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Jogando aqui no Beira-Rio, em seu domínio, vai dar Colorado. Então meu palpite no jogo 9 é coluna 1. Jogo 10, Bahia e City Torque, do Uruguai. O Bahia ocupa a terceira colocação no grupo B, com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Ambas equipes já estão praticamente eliminadas. O City Torque ocupa a segunda colocação no grupo B, com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Mas jogando aqui em seu domínio, eu acredito que o Bahia deve fazer o dever de casa. Então meu palpite no jogo 10 é coluna 1, Bahia seco. Jogo 11, Barcelona do Equador versus Santos, o Peixe, Libertadores. O Barcelona ocupa a primeira colocação do grupo C, com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Peixe ocupa a terceira colocação do grupo C, com 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Barcelona só precisa de um empate para garantir praticamente a primeira colocação do grupo. Já está classificado. O Peixe precisa da vitória. Aqui é um jogo complicadíssimo. Mas eu acredito que jogando lá no Equador, o Barcelona deve fazer o dever de casa. Então meu palpite no jogo 11 é coluna 1. Barcelona seco. Jogo 12, Corinthians e River Plate do Paraguai. O Corinthians ocupa a terceira colocação do grupo E, com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Corinthians já está eliminado da Sul-Americana. O River Plate do Paraguai ainda tem chance. Ocupa a segunda colocação do grupo E, com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Aqui, Corinthians é bem provável que vem com o time reserva. E o River Plate do Paraguai, precisando da vitória, olha, aqui precisa ficar esperto nesse jogo aí, que pode pintar essa daqui, ó, a grande zebra do concurso. Então, por isso, eu vou abrir um duplo nesse jogo aí. Coluna 1, Corinthians, e coluna 2, River Plate do Paraguai. Duplo aberto no jogo 12. Jogo 13, Universidade Católica e versus Atlético Nacional da Colômbia, Libertadores da América. Universidade Católica ocupa a segunda colocação do grupo F com 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Já o Atlético Nacional da Colômbia ocupa a terceira colocação com 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Aqui é um jogo muito complicadíssimo. Olha, Universidade Católica precisa da vitória. O Atlético Nacional, idem. Mas eu acredito que a Universidade Católica deve levar essa. Então meu palpite em jogo 13 é coluna 1. Universidade Católica, seco. Jogo 14, para finalizar os palpites, Nacional do Uruguai versus Argentino Júnior, da Argentina. O Nacional do Uruguai ocupa a quarta colocação do grupo F com 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Argentino Júnior já está classificado, ocupa a primeira colocação do grupo F com 12 pontos, 4 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. É bem provável aí que o Argentino Júnior classificado deve vir com o time misto aí. Olha, tem que ficar esperto. E o Nacional precisa da vitória. Ainda torcer para um empate aí da Universidade Católica contra o Atlético Nacional. Mas eu acredito que o Nacional tem que fazer o dever de casa e eu vou acreditar nisso. Coluna 1, Nacional seco no jogo 14. É isso aí, gente. Mais os palpites formados aí. Agora só nos resta esperar e torcer. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seus comentários, seu joinha aí, vamos que vamos, rumo aos 14. Eu quero mandar um forte abraço para alguns seguidores do canal, Megaman, e para todos os torcedores do CSA, o Azulão. Parabéns aí pro CSA, campeão alagoano. Para o nosso amigo aqui, o compositor Jobsone Guarulhos, para o Alberto de Souza, para o Júnior Olímpio, para o Décio Torres, para o Givaldo Santos Ribeiro, para o Felipe Souza, de Suzano, São Paulo. Forte abraço aí, Felipe.
para o José Melo, para o Ricardo Fagundes, para o Edivaldo Silva e para o São Paulino Vinícius Jesus. São Paulino, parabéns ao tricolor paulista. E vamos que vamos, rumo aos 14 pontos, tão sonhado. Valeu, gente. Uma boa semana e boa sorte para todos. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.